Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. A vastidão selvagem de Essos, o maior dos continentes conhecidos em todo o mundo, é cortada por um sem número de córregos, afluentes e cursos d'água de todos os tamanhos e intensidades. Mas ao se falar em rios Essoci, é impossível manter longe da mente durante muito tempo o majestoso e poderoso rio Rhoine, o maior corpo de água doce de que se tem notícia em toda a Terra. Correndo desde a porção noroeste do continente até desembocar nas águas azul claras do Mar de Verão, disse que o Rhoine é tão vasto e imponente que, em determinados trechos, um homem postado no deck de um barco em seu centro seria incapaz de vislumbrar as margens em qualquer dos dois lados, como se flutuasse sobre um mar interior. O Rhoine nasce próximo às montanhas da terra de Andalus, de onde os homens de mesmo nome emigraram há milhares de anos para colonizar e conquistar o Westeros, a partir da confluência de seus dois primeiros tributários, o Rhoine Superior e o Pequeno Rhoine, em uma região conhecida como as Colinas de Veludo. A partir dali, o rio flui, ainda tímido e pequeno, mais para o sudeste, até se juntar ao Noin, mais um de seus tributários e um rio formidável em seu próprio direito. A seguir, o Rhoine faz uma suave curva mais para o sul, até atingir o Lago Adaga, um grande corpo de água central em Essos, onde se encontra com o rio Coin, mais um de seus afluentes, que desce correndo das altas terras arborizadas da floresta de Coor. Depois, ainda mais para o sul, o Rhoine, já muito maior, mas ainda sem atingir seu ponto máximo, se encontra com os selvagens Lloruru e Selhoru, antes de se aproximar da costa sul do continente e se encontrar com o último afluente, o rio Volina, já perto de seu delta. Aqui, o rio já apresenta o porte que o tornou uma lenda em todo o mundo conhecido, e então ele chega lentamente ao seu ponto derradeiro, onde beija suavemente o oceano, mesclando suas águas doces à água salgada do verão, no que os homens denominam a Costa Laranja. Naturalmente, um rio tão poderoso e rico atrairia a atenção de humanos que buscassem uma terra próspera e fértil para a colonização desde tempos imemoriais. E foi exatamente assim, às margens desse poderoso testemunho da majestade da natureza e da bondade inerente dos deuses, que a civilização Rhoinar surgiu para a história. A história da fundação da civilização se perdeu nas brumas do tempo, mas sabe-se que seres humanos habitam essa região desde os tempos da Alvorada e da Longa Noite, com registros dos tempos em que o próprio Rhoine congelou até quase seu ponto de encontro com Selhoru. Mais tarde, ao longo dos séculos e milênios, o povo Rhoinar, que apresentava belos traços, com cabelos e olhos escuros e pele cor de oliva, e que era dotado de uma soberba tecnologia e arquitetura, de poderosas artes mágicas e do conhecimento para o trabalho com metais como o ferro e o aço, estabeleceu diversas cidades-estado ao longo do rio e de seus afluentes, sem que nenhuma delas conseguisse se sobressair ao ponto de controlar todas as outras de uma só vez, de modo que permaneceram através dos tempos apenas como uma série de povos irmãos com afinidades culturais e linguísticas entre si, mas politicamente independentes e muito orgulhosos de suas realizações individuais. Em um tempo no qual as montanhas e as florestas dos dois lados do Rhoine eram dominados por terríveis povos selvagens sedentos por sangue, a civilização Rhoinar, em todo o seu poder e riqueza, garantia a paz e a prosperidade ao longo do leito do Rhoine e de seus afluentes. Em um determinado momento, através de contatos presumivelmente comerciais, os Rhoinares até mesmo foram os responsáveis por introduzir aos Andalus as técnicas de trabalho com o aço, e tal conhecimento seria fundamental a estes mais tarde, durante sua conquista das terras do Poente. Grandes cidades e assentamentos dessa civilização ao longo do Rhoine incluíam Nissar, a cidade da famosa princesa Niméria, Chroien, a cidade do festival, um assentamento gigantesco e riquíssimo, onde dizia-se que as ruas eram feitas de água e as paredes de ouro puro, e onde se erguia o Palácio do Amor, uma das maiores e mais opulentas construções reais que o mundo já conheceu, e outros locais menos exuberantes como Selhores, Valissar, Sarmel, Volontaires, Arnoi e Goyandrohe.
Tal opulência e riqueza conferidas pelas águas do rio aos Rhoynares os levou a desenvolverem todo um sistema religioso centrado na mística figura da Mãe Rhoyne, considerada sua criadora e a provedora de sua vida. O rio era sua divindade máxima, à qual todos os Rhoynares prestavam seus respeitos, e à qual clamavam em tempos de dificuldade, para que olhasse por eles e os protegesse do mal. Mas também existiam outras divindades menores locais, também cultuadas por este povo, como os velhos homens do rio, tartarugas de tamanho descomunal que viviam e ainda vivem sob as águas da Mãe, e o Rei Caranguejo. Contudo, os tempos de prosperidade e estabilidade para os Rhoynares não poderiam durar para sempre, e de fato não duraram, uma vez que uma nova força emergia rapidamente a partir do sul e ameaçava a antiga ordem em todo o continente de Essos, a cidade franca de Valíria, o lar dos Senhores dos Dragões. Depois da vitória final na quinta e última guerra contra o antigo Império Giscari, os valirianos estavam prontos para virar sua atenção para norte e oeste, onde mais terras estavam, em sua perspectiva, prontas para serem tomadas. De início, sua presença no Rhoyne foi modesta, se limitando ao assentamento de Volantes, na desembocadura do rio, onde mercadores e marinheiros valirianos se estabeleceram para se aproveitarem das ricas rotas comerciais que subiam e desciam o rio, em grande parte alimentadas pela riqueza Rhoynar. No começo, os contatos entre valirianos e Rhoynares foram pacíficos e ostensivamente comerciais, mas com o passar do tempo, mais e mais valirianos se mudaram para Volantes e passaram a pressionar os Rhoynares a norte, de modo que sua presença se tornou progressivamente mais ingrata. A primeira das cidades-estado Rhoynares a sentir o golpe da presença valiriana ali foi Sarmel, que se encontrava a apenas algumas ligas a norte da colônia valiriana, e viu sua importância e opulência diminuírem à medida que Volantes crescia. Paralelamente, os valirianos também se encontravam expandindo sua influência e seu poder para além das terras Rhoynares, dominando a costa oeste de Essos e pressionando cada vez mais os ândalos para norte e para a costa, até eventualmente forçá-los a fugirem a toda pressa para além do Mar Estreito, em direção ao Westeros. Tal movimento, naturalmente, preocupava ainda mais os príncipes Rhoynares, uma vez que o território valiriano circundava suas próprias terras, formando um ameaçador movimento de pinça em torno do território de suas cidades. Com o passar dos anos, as tensões entre esses dois povos cresceram, de modo que um conflito parecia cada vez mais inevitável. E embora os Rhoynares fossem politicamente descentralizados, eles estavam dispostos a unir seus esforços em defesa de sua terra e de sua mãe contra uma ameaça tão aguda quanto o fogo dos Senhores de Dragões. As chamadas Guerras Rhoynares foram uma série de conflitos lutados entre a coalizão de cidades-estado Rhoynares e as colônias valirianas da região, em especial Volantes, com o auxílio militar da Cidade Franca, para assegurar seus interesses naquela porção do continente, e de quebra, para abrir caminho para futuras conquistas nas terras mais além. Durante esses conflitos, cada um dos lados utilizou seus trunfos contra seus inimigos. Os valirianos fizeram extenso uso do poder do fogo de seus dragões, enquanto os Rhoynares se utilizaram do poder das águas da Mãe Rhoyne, praticando suas formas ocultas de magia de água para varrer exércitos e dragões para o leito do rio e para combater as chamas. As guerras duraram a maior parte de um período de 250 anos e assistiram a embates como a Primeira Guerra da Tartaruga, a Guerra dos Três Príncipes, a Segunda Guerra da Tartaruga, a Guerra do Pescador, a Guerra do Sal, a Terceira Guerra da Tartaruga, a Guerra do Lago Adaga e a Primeira Guerra das Especiarias, entre outras. O conflito derradeiro desta série de querelas, a Segunda Guerra das Especiarias, foi lutada apenas 700 anos antes da conquista de Aegon em Westeros, e presenciou a completa destruição da cidade de Sarroi, no litoral do Mar de Verão, por uma coalizão de Volantes com a Cidade Franca, evento que elevou as animosidades ao seu máximo. A destruição de Sarroi convenceu todas as outras cidades Rhoynares a se unirem sob o comando do herói Garin, o Grande, príncipe da grande cidade de Chroien, em um esforço final para fazer frente aos valirianos e seus aliados volantinos. As forças combinadas dos Rhoynares resultaram em um exército de mais de 250 mil soldados, um poder tamanho que fez com que mesmo a poderosa Valíria tremesse, ao menos durante algum tempo. O exército de Garin alcançou expressivas vitórias, retomando as cidades de Selhores, Valissar e Volontaires do domínio volantino, e durante os combates, nada menos do que 3 senhores de dragões e suas respectivas bestas foram derrotados com o emprego da poderosa magia de água Rhoynar. Isso alarmou os líderes volantinos de tal maneira que eles enviaram à Cidade Franca um pedido desesperado de ajuda, caso contrário temiam ser varridos pelo poderoso exército de Garin.
Os senhores de dragão da Cidade Franca responderam, enviando nada menos do que 300 dragões de uma só vez para fazer frente à força Rhoynar. Nem mesmo o mais poderoso exército em toda a Terra poderia resistir a tamanho poder, e a coalizão valeriana derrotou o exército combinado Rhoynar em um massacre tão grande que, dizem os relatos, tingiu toda a água da desembocadura do Rhoyne em vermelho. Depois, com a ameaça contida e o príncipe Garen capturado, os valerianos marcharam adiante, arrasando as cidades de Sarmel e a própria Chroyenne. Os valerianos então se encontravam no auge de sua empáfia e orgulho, tendo colocado de joelhos a última aliança formada contra eles, e tendo prendido o maior dos líderes Rhoynares. Desse modo, eles exibiram Garen, fragilizado e ferido, em uma gaiola dourada, para que fosse escarnecido e zombado. Ainda assim, mesmo em sua posição vulnerável, o príncipe Rhoynar clamou à mãe Rio que levantasse uma poderosa onda e levasse consigo todos os que zombavam dele, e disse que foi exatamente isso o que aconteceu, com todo o grande exército de Valíria sendo dizimado pelas águas do rio. Desse momento em diante, a região em torno de Chroyenne e do Lago Adaga se tornou conhecida como Os Sofrimentos. Passou a ser perpetuamente envolta em uma névoa negra de mau agouro e tornou-se a morada dos afligidos pelo temível escama gris, uma doença incurável e muito temida, supostamente originada pelas próprias águas do Rhoyne após a maldição imposta por Garen a seus captores, que torna a pele cinza e dura, as unhas negras e os homens loucos antes do fim. Essa foi a última vingança de Garen e da mãe Rio contra os senhores de dragão que, embora vitoriosos, pereceram em dor e sofrimento. Pouco depois, mais ao norte, em Nyssar, a princesa Nymeria, a governante da cidade, tomando conhecimento do destino de Garen e de seu exército, chegou à conclusão de que já não havia mais esperança de fazer frente a Valíria e a seus dragões, e que, caso permanecesse ali, seria assimilada junto a todo o seu povo, e todos poderiam terminar seus dias como escravos na Península Valeriana. Desse modo, a princesa tomou uma decisão drástica. Ela reuniu todos os Rhoynares sobreviventes, não apenas seus próprios súditos, mas todos os que se unissem a ela, a maioria dos quais mulheres, crianças e idosos, uma vez que muitos dos homens haviam perecido nos anos de guerra e a maioria dos sobreviventes havia morrido com Garen, foi a bordo dos barcos e balsas remanescentes e navegou em direção ao mar, para escapar à fúria dos dragões e encontrar para si e para os seus uma nova terra, distante da guerra e da morte, onde poderiam reconstruir sua civilização. Desse modo, os 10.000 navios de Nymeria zarparam em busca de um novo começo, mas essa é uma história para outro momento em outro vídeo. Quanto à sua cidade de Nyssar, ela foi atingida pouco depois pelos valerianos sedentos por vingança pelo que acontecera aos seus companheiros em Chroyenne, e ainda que tenha sido encontrada praticamente vazia e abandonada, foi arrasada junto a todas as outras cidades Rhoynares. Todos os registros sobre os conflitos entre Valíria e os Rhoynares e os eventos que se deram durante as guerras que chegaram aos nossos dias estão descritos no trabalho História das Guerras Rhoynares, escrito pelo estudioso Beldekar, e considerado um livro sem paralelo sobre o assunto no mundo. Com a destruição das cidades-estado do Rhoyne, a cultura dessa antiga civilização foi praticamente varrida de Essos desde então, e apenas as ruínas assombradas e assoladas de seus assentamentos ainda persistem ao longo do Rhoyne e de seus filhos, muitas vezes repletos de animais selvagens e tomados por piratas dos rios, que vivem de saquear as galés e navios comerciais que sobem e descem as águas da região entre as cidades livres. Mas esse não foi o fim completo da herança Rhoynar, pois através de Nymeria e de seus navios, uma pequena parte dessa cultura encontrou seu caminho até os Sete Reinos, sendo preservada e revivida até certo ponto na Península de Dorne, onde os Martell e seus vassalos adquiriram diversos traços culturais e comportamentais trazidos pelos Rhoynares, abraçaram suas práticas e costumes, adotaram algumas de suas leis, como a da sucessão que não distingue entre os sexos, e até mesmo preservaram sua tradição fluvial, como os órfãos do Sangue Verde, os descendentes dos Rhoynares mais puristas e doentes de saudade pela sua mãe perdida, ainda singrando as águas do principal rio de Dorne em suas alegres e coloridas barcaças, mantendo vivo seu legado para a posteridade, como um testemunho eterno da grande civilização que outrora dominou o coração de Essos.